Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar início à nova playlist aqui do canal. E a playlist eu resolvi intitular de Crimes Misteriosos. Nessa playlist eu pretendo trazer assassinatos que até hoje não se sabe a sua autoria, mortes inexplicáveis em que não se sabe a sua real causa e desaparecimentos até hoje sem solução. Para dar início a essa playlist, eu irei falar sobre o crime da Dália Negra. Você já ouviu falar a respeito? Bem, se ficou curioso para saber a respeito deste crime misterioso, aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Era manhã de 15 de janeiro de 1947 em Leimert Park. Por volta das 10h30 da manhã, uma senhora passeava com sua filha pequena, até que ela viu um corpo jogado na grama, próximo à calçada, no cruzamento dessas duas avenidas que eu colocarei aqui embaixo. Atônita ao ver aquela cena, ela ligou para a polícia. Will Fowler, que era o repórter da Los Angeles Examiner, e o seu fotógrafo, Felix Spiegel, que escaneavam as frequências da polícia para saberem dos furos de reportagem, eles foram os primeiros a chegar ao local. E ao verem aquela moça, aquela bela jovem cortada ao meio e cheia de mutilações, tiraram várias fotos que vieram a chocar o mundo, já que eles foram os primeiros a chegar ao local. A polícia ainda não tinha chegado. Tempos depois, os investigadores chegaram para isolar a área. E os investigadores designados para o caso foram Harry Hansen e Finis Brown. A disposição do corpo revelava um certo cuidado por parte do assassino. Ele não apenas jogou os restos mortais, mas os dispôs de forma correta. Troncos e braços acima e pelvis e pernas abaixo, guardando um certo desalinhamento para que fosse perceptível a separação dos membros. Os braços foram colocados acima da cabeça, como se estivessem em uma pose artística. A boca da vítima foi rasgada de orelha a orelha, como que fazendo um macabro sorriso. Não havia sangue espalhado, não havia qualquer fragmento de osso que indicasse a utilização de instrumentos grosseiros e inadequados. Próximo ao corpo, os detetives encontraram sacos de cimento com vestígios de sangue, o que dava a entender que o corpo não havia sido mutilado naquele local, mas sim num local, e foi transportado dentro desses sacos até o local em que ele foi colocado. Também encontraram próximo ao corpo pegadas com sangue, que indicariam ser do possível assassino. Como nenhuma identificação foi encontrada próximo ao corpo, ela foi denominada de Jane Doe Wan e foi levada para a necrópsia. No dia seguinte, o chefe legista do município de Los Angeles, Dr. Frederick Neighbor, divulgou a causa-morte. Segundo o laudo, constava hemorragia e trauma, devido à contusão cerebral e laceração na face, resultados de múltiplos golpes contundentes. A incisão no corpo fora realizada pelo abdômen e então através do disco intervertebral, entre a segunda e terceira vértebras lombares, num procedimento chamado hemicorporectomia. De acordo com esse laudo, o trabalho do assassino em relação ao corpo daquela jovem consistia num trabalho de um profissional de medicina especializado em cirurgia. A hora da morte foi estimada em cerca de 24 horas antes do corpo ter sido encontrado.
que foi por volta das 10h30 da manhã, como eu disse no início. Portanto, seria por volta das 10h30 do dia 14 de janeiro de 1947 que a Jane Doe Wan havia falecido. E conforme também dito, o assassinato ocorreu em um outro local e o corpo, já mutilado e cortado, foi transportado para o local em que ele foi encontrado. Diante do fato de não se conhecer a identidade da vítima, como também pelo fato das fotos terem sido divulgadas com rapidez e a repercussão que estava tomando o caso, a polícia permitiu que a imprensa tomasse a frente do caso. O editor do jornal Los Angeles Examiner sugeriu aos detetives que fizessem uso do moderno equipamento de foto facsímile do jornal para transmitir o cartão com as digitais da vítima para o escritório de Washington. A partir de então, os agentes do FBI levariam esses dados para a seção de identificação. Assim, permitiu-se que a polícia chegasse à identidade da vítima, Elizabeth Ann Short, de 22 anos de idade, uma jovem atriz que estava em busca do sonho de se tornar uma estrela do cinema. Elizabeth Short nasceu em Hyde Park, subúrbio de Boston, em 29 de julho de 1924. Vivia com sua mãe em Medford, Massachusetts. Era a terceira das 5 filhas do casal Cleo e Phoebe Short. Em 1930, seu pai abandonou a família e sua mãe assumiu o encargo de criar as 5 filhas. Para facilitar a narrativa dos áudios, eu farei uma ordem cronológica de Elizabeth até o fatídico dia de sua morte. 1942. Elizabeth resolve abandonar os estudos e segue para Miami, onde passa a trabalhar como garçonete. Lá conhece o major aviador Matt Gordon Jr., com quem passa a se corresponder. Janeiro de 1943. Viajou para Santa Bárbara, Califórnia, onde conseguiu um emprego no posto da base militar de Camp Cook. Lá ficou pouco tempo, indo morar com seu pai em Vilejo, localidade próxima em que estava. Setembro de 1943. Retorna para Santa Bárbara. 23 de setembro de 1943. Foi presa por consumir bebida alcoólica aos 19 anos. Foi liberada pelas autoridades após acordo com as autoridades para retornar para a casa da mãe. Abril de 1945. O major aviador Matt Gordon propôs casamento a Elizabeth, que aceitou. Inverno de 1945. O major aviador Matt Gordon sofre um acidente na Índia e morre. Elizabeth fica desorientada e retorna para a Flórida, onde arranja um emprego de garçonete em Miami Beach. Fevereiro de 1946. Retorna para Medford, cidade de sua mãe, onde arranja emprego de caixa de cinema. Abril de 1946. Parte para a Califórnia buscando o sonho de ser estrela de cinema. Durante esse ano, passa por várias pensões e hotéis, dividindo os quartos com várias garotas. 9 de janeiro de 1947. Vista pela última vez ao sair do bar do hotel Baltimore. Diante do fato, como eu falei, da grande cobertura da imprensa, da grande repercussão do caso, muitas pessoas começaram a aparecer na polícia, se atribuindo como os assassinos de Elizabeth. Então, a partir dessa situação, a polícia passou a fazer um trabalho inverso. Ao invés de procurar o assassino, ela teria que ver nessas pessoas que se identificavam como assassino, situações que identificassem elas como inocentes. Mas, apesar de tudo isso, a polícia ainda fez uma lista de possíveis suspeitos desse macabro crime. Robert Manley, o último a vê-la com vida, possuía um histórico com transtorno mental. Foi liberado após passar por detector de mentiras e possuir um álibi sólido. Mark Hansen, dono da boate chamada Florentine Garden, onde Elizabeth ficou hospedada por um tempo.
O assassino do torso de Cleveland. Muitas pessoas associavam o crime a uma série de assassinatos horríveis ocorridos no final da década de 30 em Cleveland, Ohio. Cleo Short, pai de Elizabeth. George Hodel, médico especializado em doenças sexualmente transmissíveis e havia sido acusado de molestar sua filha em 1949. Foi posto sob vigilância, inclusive colocando câmeras escondidas em sua casa. Leslie Dillon, aspirante a escritor que trabalhava em um hotel e conhecia Elizabeth. George Noblon, denunciado pela própria filha, e nada das acusações foi encontrado. Patrick S. O. Reilly, amigo de Mark Hansen, dono da boate Florentine Garden, também suspeito. Médico com histórico de violência sexual, cumpriu pena por assalto à mão armada e por espancar sua secretária quase até a morte. Orson Welles, diretor de cinema em virtude de algumas semelhanças do crime com a cena dos espelhos no filme A Dama de Xangai. Apesar de toda essa lista de suspeitos, em 1950, o caso foi encerrado sem solução. Em 2003, um detetive aposentado do Departamento de Polícia de Los Angeles, Steve Hodel, após fazer uma investigação sobre a vida de seu pai, George Hodel, e descobrir fatos assombrosos que escondia, levanta a suspeita de que ele tenha sido o assassino de Elizabeth após provas encontradas. No entanto, apesar disso tudo e da possível suspeita de George Hodel, que inclusive encontrava-se na lista dos suspeitos, ele viveu livre até o seu falecimento aos 91 anos. O resultado das pesquisas de seu filho, Steve Hodel, inicialmente foram divulgadas no livro The Black Dahlia Avenger, lançado em 2003 nos Estados Unidos. Em 2006, foi lançado o filme The Black Dahlia, dirigido por Brian De Palma, sendo uma adaptação do romance do escritor James Ellroy, lançado em 1987. Uma versão fictícia do assassinato também está presente no jogo L.A. Noire. No jogo, Short é assassinada por um serial killer. Um easter egg em GTA V faz referência ao caso. É o caso de uma mulher chamada Leonora Jones, cuja vida, fama e morte foram baseados no assassinato da vida real. A banda de rap metal Hollywood Undead criou uma música inspirada no assassinato, mostrando a visão da vítima. A banda metal Anthrax gravou uma música com o nome Black Dahlia, fazendo referência a esse caso. O caso Dahlia Negra foi citado no 9º episódio da primeira temporada de American Horror Story, Spook Little Girl, com Mena Suvari no papel de Elizabeth Short. A grife de Vancy, inspirada na atmosfera de mistério que envolve o caso Dahlia Negra, resolveu lançar o perfume Dahlia Noir, com fragrância floral suave e marcante. Novo filme intitulado Black Dahlia busca retratar não a vida de Elizabeth, mas as consequências psicológicas do seu assassinato para a vida de Los Angeles, mais especificamente de Hollywood. Agora, como já vimos, Elizabeth Short era o nome da vítima. Mas por que Dahlia Negra? Assim ficou conhecido o caso, assim ficou conhecida a vítima. Esse nome Dahlia Negra, ele foi uma contribuição da imprensa. Elizabeth Short nunca teve um nome artístico, porém, o nome que a imprensa lhe deu jamais será esquecido. Algumas fontes afirmam que esse nome Dahlia Negra se deve ao fato de a jovem usar como ornamento em seu cabelo uma dália negra. Outras fontes afirmam que esse nome ele tem como referência o romance de Raymond Chandler, The Blue Dahlia, que retratava uma história de assassinato e mistério e fora filmada em Los Angeles em 1946. O assassinato da Dália Negra é considerado como o assassinato de maior repercussão do século XX, vez que houve uma cobertura intensa da imprensa desde os primeiros momentos, porque, conforme eu falei logo no início, as fotos foram a partir de um furo de reportagem, a partir do escaneamento das ligações que eram feitas para a polícia.
Os repórteres chegaram ao local em que estava o corpo de Elizabeth muito antes da polícia isolar a área. Trata-se de um assassinato que até hoje ainda desperta muita curiosidade, vez que não foi encontrado o assassino. Tanto pela brutalidade com a qual o corpo foi encontrado, quanto pela ausência de pistas sobre o criminoso, apesar da lista de suspeitos, de muitas pessoas se dizerem ser o assassino apenas para ganhar fama, e também fortes indícios sobre uma ou outra pessoa, até hoje nem se sabe quem foi o real assassino da Dália Negra. Como também a participação intensa da imprensa cobrindo todos os detalhes. Tudo acaba por atrair a atenção das pessoas, na tentativa de justificar o porquê e quem foi o assassino de Elizabeth Short, a Dália Negra. Porém, sem respostas. A pele clara, quase translúcida, olhos de um azul profundo, os cabelos castanhos e encaracolados. Vestida de preto e com uma dália negra presa aos cachos, ela passeava por Hollywood Boulevard de forma sedutora, tão encantadoramente sedutora que atraiu a própria morte. Reportagem de jornal da época. Espero que vocês tenham gostado dessa nova playlist que vai tratar dos crimes misteriosos, crimes que até hoje não se sabe a autoria, desaparecimentos inexplicáveis e mortes sem uma real explicação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos, porque além dessa nova playlist de crimes misteriosos, há uma de mistérios, uma de lendas e mitos, uma de livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, uma de lugares assombrados, turismo sinistro, lado sombrio dos games e muitas outras que estão por vir. Há também uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir, até o próximo crime misterioso aqui no canal. Beijo, tchau!